Boa noite a todos. Meu nome é Luísa, eu sou da Fundação Vanzolini. Eu vou mediar hoje o webinar com o professor Marcelo Pessoa, o Flávio Pripas da Redpoint e o Ricardo Caruso. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos, agradecer a presença de todo mundo que está aqui assistindo esse webinar e ouvindo com a gente. Gostaria de agradecer também aos palestrantes que se disponibilizaram a estar essa noite com a gente. E gostaria que, primeiramente, o Flávio Pripas se apresentasse, depois o Marcelo Pessoa e, posteriormente, o Ricardo Caruso, para as pessoas conhecerem um pouco mais de vocês. Ok, boa noite a todo mundo. Meu nome é Flávio Pripas, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu trabalho hoje na Redpoint Ventures, que é um fundo de Venture Capital, nós investimos em startups. Eu estou nesse mundo de inovação de empreendedorismo desde 2008, eu fui o fundador de 2 startups, eu vendi as 2, fui convidado para desenhar e para liderar uma iniciativa chamada Cubo, no final de 2014, que foi lançada em 2015. Fiquei à frente do Cubo ao longo de 4 anos e desde 2018 estou agora na Redpoint Ventures. O que nós fazemos é tentar antecipar a tendência, para quem não conhece muito o mercado de Venture Capital, é tentar antecipar a tendência. A gente investe hoje numa empresa que, porventura, quem sabe, vai começar a fazer sucesso daqui a 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Nós temos 2 fundos operacionais, um dos nossos investimentos que agora está fazendo bastante sucesso, por exemplo, é a RAP. Nós fomos os primeiros investidores quando eles entraram no Brasil, ainda uma empresa minúscula, e hoje eles estão gigantes, até por conta da situação atual. Eu acho que a gente vai poder falar de bastante coisa aqui com todo mundo junto. Obrigado pelo convite. Professor Marcelo Pessoa, o senhor poderia se apresentar, por gentileza, para os nossos ouvintes? Pois não. Boa tarde a todos, né? Eu sou o professor Marcelo Pessoa, do Departamento de Engenharia de Produção, e trabalho também na Vanzolini. Eu sou conselheiro da Vanzolini hoje, né? E tenho projetos aí de consultoria, e gostaria de dizer também que a Vanzolini tem uma empresa chamada Ficave Participações, que também atua nessa área de startups. Ela está começando agora, e muito interessante esse mercado, né? Eu sou engenheiro eletrônico, né, professor lá da produção. Eu dou aula lá de tecnologia para os meninos, nas áreas de automação, tecnologia da informação. Então, eu mexo um pouco com essas questões também de tecnologia. Ok? Obrigado, né, pela oportunidade também, viu, Luiz? É muito interessante essas discussões. Agora, por gentileza, o Ricardo Caruso, para as pessoas conhecerem você, por favor. Bom, obrigado, Luísa. Boa noite a todos. Eu sou o Ricardo Caruso. Eu sou professor do curso de Indústria 4.0 da Fundação Vanzolini. Eu estudei lá na Poli também, sou engenheiro eletricista. E eu trabalho há 15 anos, mais ou menos, com implantação de sistemas de tecnologia para a área industrial. Por isso, o curso que eu ministro, ele fala da transformação digital para esse universo que é a indústria de manufatura e a indústria de transformação. O curso foi resultado do mestrado que eu fiz lá na USP, tentando estudar a relação entre a implantação de novas tecnologias com o desempenho da operação das indústrias. Então, embora eu seja engenheiro, eu acho que como todo mundo aqui, né, um pouco com um pé no negócio, na indústria, na companhia, e com outro pé na tecnologia. E agradeço o convite e poder participar dessa discussão tão bem acompanhada. Para começar, eu vou direcionar assim a pergunta para alguém, para um dos nossos participantes, mas aí, obviamente, os outros vão complementando com suas experiências, com seus pontos de vista, para a gente poder ir discutindo aí o assunto, né, de transformação digital, principalmente nesse ambiente que a gente vive agora de pandemia. E eu queria perguntar primeiramente para o Flávio Pripas, na sua concepção, o que é transformação digital
E ela se aplica a qualquer tipo de organização ou isso não faz muita diferença? Olha, eu vou começar essa resposta de forma um pouco polêmica. Transformação digital, para mim, é a maior desculpa que todo mundo está usando hoje para repensar processo, para repensar equipes, para repensar a forma de trabalhar, para repensar o modelo de negócio. Então, transformação digital é uma grande desculpa onde você pode desafiar as verdades absolutas que existem em todas as empresas. Transformação digital, na minha opinião, eu acho que se tem que fazer uma distinção muito grande entre digitalização e transformação digital. Digitalização significa pegar processo que estava em papel e colocar no computador. Quem não fez isso, ou quem não começou a fazer isso há mais de 20 anos, já está atrasado. Porque hoje em dia, todo o processo que estava em papel já pode estar no computador. Agora, transformação digital significa você fazer mais rápido, fazer mais ágil, usar as tecnologias que estão à disposição para que você possa resolver grandes problemas em escala, muito rápido e muito barato. E cada vez mais a tecnologia está permitindo isso. Para que você consiga resolver grandes problemas em escala, mais rápido, mais barato, é muito mais uma transformação cultural da forma de pensar das pessoas, da forma de você organizar processos, da forma de você organizar equipes, da forma de você organizar a própria empresa, do que necessariamente você falar propriamente dito de tecnologia. E isso eu falo, até quando eu estava, para vocês terem uma ideia, quando eu estava à frente do Cubo, eu falei diretamente com o CEO de mais de 450 empresas, das 500 maiores que operam no Brasil. E todo mundo vinha, e a primeira pergunta que fazia era, o que eu posso fazer para acelerar a transformação digital da minha empresa? E a minha resposta era sempre muito rápida e prática. Para você acelerar a transformação digital da sua empresa, você tem que se dar o direito de errar, testar, experimentar modo diferente de trabalhar, experimentar uma plataforma diferente, experimentar um fornecedor diferente. E eu tenho vários cases que eu posso compartilhar, se for o caso, se entrar no contexto, onde essas empresas elas se deram a abertura de experimentar formas diferentes de trabalhar e, com isso, aceleraram aquilo que a gente está chamando de transformação digital. Por isso que eu gosto de definir transformação digital como uma desculpa, como uma enganação, às vezes até uma palavra que eu uso em alguns momentos, como uma desculpa que as empresas podem e devem utilizar para repensar a forma de trabalhar. Posso falar? Claro. Eu concordo com o Flávio, né? O que acontece é que são ondas, né, de moda. Tecnologia também tem moda. Eu sou um pouquinho mais velho que vocês. Na década de 80, eu trabalhei com automação na Cosipa. E, naquela época, o pessoal fazia greve porque não queria automação. Certo? Mas por que não queria automação? Porque eles iam perder seus postos de trabalho, né? E o que aconteceu de lá para cá? Um dia caiu a ficha, né, dos sindicalistas que não adianta fazer greve, porque se o Brasil não vai fazer, porque isso aí era um negócio sindical, etc., aí os outros países vão fazer automação, né? Aí veio a indústria 4.0, essa coisa toda, e era muito interessante, porque o Flávio falou dos processos, né? E tinha uma empresa de consultoria que dizia, lá em 80, né, organizar para automatizar. Então, rever os processos, não sei, isso em 80, hein? Rever os processos, não sei o quê. Aí tinha muita empresa que ficava na primeira parte, porque na hora que se organizava, melhorava tanto a produtividade que não precisava mais automatizar. Eles achavam isso na época, né? E essa coisa veio vindo de lá para cá, e vale dizer uma coisa importante. A gente vem num acelerando de tecnologias, né? Onde, no início, as tecnologias eram descobertas, o pessoal falava, nossa, vamos aplicar essas tecnologias, não sei o quê. Eu me lembro que a GM teve um projeto Saturno, famoso aí na literatura, que eles investiram em automação de fábrica. Foi a época que a Toyota investiu em processo. Então,
tinha uma dicotomia, que era uma discussão conceitual, acadêmica, não sei o quê, onde eu automatizo ou melhoro o processo, né? E, na verdade, tem que fazer as duas coisas, né? E na década de 80, o que aconteceu? Eles inventaram aquele protocolo MAP de chão de fábrica, não sei se o Ricardo chegou a conhecer. Sim. Só que as indústrias, na época, eram automatizadas sem pensar que os equipamentos automáticos podiam falhar. Então, viraram fábricas vagalume, né? Funcionava um pouquinho, quebrava o equipamento, parava a fábrica e consertava, não sei o quê, até as tecnologias melhorarem, né? E aí, o que ocorreu? Com a evolução da eletrônica, desses microcontroladores, de transdutores, não sei o quê, aconteceu uma, digamos, uma oferta enorme de tecnologias, e aí faltou gente para aplicar, que é o que nós estamos vivendo hoje, né? Aí o pessoal tem ideia de fazer o Uber, né? Vou fazer não sei o quê. Puxa vida, não, a tecnologia estava aí, faltou alguém ter ideia de juntar não sei o quê com não sei o quê. Nós estamos vivendo essa fase hoje, eu acho que o Flávio pode dizer isso com muito mais propriedade. Quer dizer, ninguém fez ainda, vamos fazer. E com relação à transformação digital, né, que na verdade é a nossa pergunta, né, Luísa, eu acho que o Covid ajudou. O Covid atrapalhou um monte de coisas, mas ajudou. Eu sou professor lá da Poli, né? Já dei algumas aulas à distância, não sei o quê, mas nunca fiz isso de maneira sistemática. O que aconteceu? Eu não moro em São Paulo, eu moro em Jundiaí, estou em Jundiaí. Faz 2 meses que eu não vou para São Paulo. E o meu curso está rodando lá, como à distância. Aí eu precisei aprender a usar as ferramentas, viu, Flávio? Correndo, que já usava algumas coisas, mas tudo meia boca. Não, agora é 100% à distância. Semana passada demos prova à distância. Pela primeira vez na minha vida, faz trocentos anos que eu dou aula, eu dei prova com os alunos, cada um na sua casa. Aí ficava aquela discussão, né? Nem que eles vão colar, eles vão conversar, não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, nós temos que fazer isso. Fiz uma preleção para os alunos, né? Sobre cola, etc. Tomei alguns cuidados na prova. Quer dizer, a gente foi empurrado para usar as ferramentas digitais, ou para, na verdade, implementar a transformação digital. E isso vai mudar o mundo, eu acho. Vai mudar. Por quê? Porque todo mundo percebeu que, puxa vida, dá para trabalhar em casa, dá para fazer não sei o quê, dá para fazer reunião à distância, a gente pode... Então, vai facilitar a vida de todo mundo com essas tecnologias. E confesso que eu trabalhei na Telebrás uma época, na época que não tinha telefone celular, né? E o sistema de telefonia era muito ruim. O que eu pensei quando começou esse negócio do distanciamento social e você ficar em casa? Eu falei, a nossa infraestrutura não vai suportar. E, para minha surpresa, suportou e está funcionando. Quer dizer, o que não funciona hoje na internet é alguém que mora num lugar que a internet é ruim, não sei o quê, mas o sistema como um todo está funcionando. Porque a gente vai cada vez mais depender dessas tecnologias e elas têm que ser cada vez mais robustas, seguras e com velocidade maior e assim por diante. E, para minha surpresa, está funcionando. Então, nós já estamos no meio da transformação digital. As empresas, e aí eu concordo com o Flávio, precisam ter pessoas com cabeça aberta para falar, não, então vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos mudar os processos, vamos não sei o quê. A legislação também tem que dar uma maneirada, certo? Que a gente tem um monte de amarras, que tem uma legislação que não previa essas coisas novas. As novas tecnologias exigem mudança de legislação, né? Quando começou a internet, por exemplo, empresa de TV a cabo não podia fazer comunicação, etc. Então, as coisas foram mudando, né? A tecnologia sempre vai mais rápido, né, do que a legislação e a absorção dessas tecnologias pelas próprias pessoas, né? Então, era isso. Quer dizer, a transformação digital, ela já chegou, agora as pessoas precisam começar a absorver, as empresas a reorganizar isso, né, para começar a usar, porque o mundo vai mudar depois dessa pandemia toda.
Ótimo, professor. Eu gostei bastante da definição do Flávio, porque eu concordo que tem muito de moda, muito enfim, de oba-oba em cima desse termo, né? Indústria 4.0, quarta revolução industrial e outros termos que estão aparecendo, né? Mas eu acho que pelo menos duas coisas são novidades, pelo menos nos últimos 10 anos, que estão levando as empresas e as pessoas a serem empurradas a discutir, né? Essa questão da revolução digital e enfim, da transformação, né? A primeira é a adoção de fato de tecnologias digitais pelas pessoas de modo geral, né? Pelos consumidores, se a gente olhar pelo lado da empresa, né? Então, alguns anos atrás, a gente falava, não, a nova geração vai se comportar desse jeito, ela vai consumir desse jeito. Hoje, todo mundo está consumindo através do celular, né? Quando eu quero comprar um eletrodoméstico, eu não compro o que tem na loja, eu compro o que eu pesquisei num site, o melhor preço, tudo mais. Eu não tenho mais paciência de um dia para receber uma informação, mas de 10 segundos. Né? Então, as empresas elas precisam conseguir lidar com esse cara novo, que é impaciente, tem muita informação, e é o novo consumidor. Né? E, por outro lado, várias tecnologias, elas parecem que se viabilizaram de alguma forma recentemente. Né? É normal quando a gente fala de transformação digital, é aquele pacotão, né, de inteligência artificial, IoT, cloud e tudo mais, né? De fato, nenhuma delas são tecnologias novas, né? Inteligência artificial a gente tinha lá na década de 60 já as redes neurais, né? Mas hoje é muito mais fácil, muito mais barato comprar a rede neural via pacotes em cloud. Né? Ricardo, a inteligência artificial é de 60, mas não funcionava, tá? Sim. Agora ela funciona. Mas ela funciona, é mais barata, tem um acesso melhor, né? Então, as empresas começam a ter esse cinto de utilidades novos, né, e elas precisam tomar decisão, quer dizer, como que eu uso esses pacotinhos novos para ganhar competitividade? Porque o meu concorrente está usando, né, como o professor falou, o Uber, que era uma empresa que nem era desse ramo, né, era uma startup que entrou num ramo estabelecido de transporte e usou a tecnologia de uma forma que mudasse totalmente a regra. Né? Então, acho que a transformação digital tem esse lado ela é irrefreável, né? Ela está acontecendo, os consumidores são assim, as tecnologias estão aí, e é quase, a decisão não é eu vou fazer a transformação digital ou não, mas como que eu reajo a esse mundo novo. Sabe uma palavra-chave que eu sempre levanto nesse tipo de discussão é velocidade, porque a velocidade com que as pessoas estão se adaptando a novas tecnologias estão chegando no mercado, que elas estão influenciando na nossa vida, está cada vez mais rápido. Tem aquele gráfico tradicional que mostra quanto tempo que cada uma das novas tecnologias levaram para atingir, por exemplo, 50 milhões de usuários. Daí pega a rádio, pega cinema, pega a TV, pega a internet, pega os apps hoje em dia, é tudo muito rápido. A gente, até muito se fala, e professor, acho que você poderia ajudar nisso, acho que nós, seres humanos, nós somos programados a entender o mundo numa escala linear, enquanto a tecnologia está impactando o mundo numa escala exponencial, e a gente não consegue acompanhar muito bem esse pace, essa velocidade, e por isso que eu digo que quando a gente começa a discutir transformação digital, significa que todo mundo, tanto empresas como pessoas jurídicas e pessoas físicas, tem que se dar o direito de testar algo novo. Nós fomos empurrados agora a testar, a fazer um bate-papo como esse através de uma ferramenta de webinar. Nós fomos empurrados a testar, experimentar, fazer um pedido para receber alguma coisa em casa via delivery, no celular, num app. E cada vez mais a gente vai ser testado a isso. O que acontece é que quando a gente vai para o ambiente de grandes empresas, as grandes empresas são muito refratárias a testar coisas novas. A gente costumava brincar lá no Cubo que toda grande empresa tem o departamento de prevenção à inovação. O executivo não tem incentivo para testar algo novo, porque ele não ganha o bônus dele no final do ano se ele testar algo novo. Ele ganha o bônus dele no final do ano se ele entrega aquilo que pediram para ele entregar. Só que hoje a gente está sendo empurrado a testar algo novo e, voltando para o nosso tema, de novo, transformação digital significa abertura de você testar algo que pode dar certo, que pode dar errado. E a gente tem que garantir que existem subsídios ou incentivos para que as pessoas e executivos nas empresas testem algo
que pode dar certo ou pode dar errado ao mesmo tempo. Pensando nisso que vocês falaram, eu acho muito interessante, porque a gente fala de transformação digital como se ela acontecesse assim, do nada transformou tudo, e é uma coisa, é um progresso, é uma coisa que vai acontecendo aos poucos, e atualmente, né, nesse momento que a gente vive, a gente foi obrigado a se apropriar e a começar a usar ferramentas que muitas delas já estavam disponíveis. E aí, pensando nisso, quais são as competências, as estruturas necessárias, tanto na gestão como na empresa em si, para que se possa fazer o melhor uso de todo esse ambiente digital e de todas as tecnologias disponíveis para que essas empresas não consigam se manter num cenário como esse que a gente está vivendo agora, tão caótico e que a gente não sabe quando acaba. Pode o Ricardo começar respondendo, e aí depois vocês se dividem. Tá legal. Eu acho que o Flávio levantou um ponto interessante, que é a tolerância ao erro, né? Na verdade, não é só tolerar o erro, mas fazer do erro parte do experimento, né? E isso, de fato, toda a estrutura das grandes empresas, e talvez a estrutura gerencial tradicional, ela é feita para evitar o erro e coibir quando ele acontece. Quer dizer, putz, errou, esse cara não ganha bônus, vai ser outro cara que vai liderar o projeto agora, né? E essas práticas que vêm de práticas ágeis, que são talvez muito mais comuns no mundo de startup que das grandes empresas, né? Elas precisam, de alguma forma, serem alojadas ali no mundo da grande empresa, né? Talvez o Flávio tenha alguns exemplos interessantes de como isso funciona, né? Mas a gente tem a clássica briga entre as inovações mais incrementais e as inovações mais disruptivas, né? Equipes acostumadas a inovações incrementais, né? Normalmente aquelas equipes de desenvolvimento de produto, no mundo industrial isso costuma ser um pouco mais rígido até, né? Desenvolvimento de automóveis, de produtos químicos, enfim, elas são gerenciadas de forma a conseguirem imprimir pequenos ganhos, né, pequenas alterações do produto, para terem pequenos ganhos ali de mercado, ou se manterem de alguma forma. E uma equipe cobrada e organizada dessa forma, ela não consegue fazer uma disrupção, porque ela vai correr um risco muito grande à própria sobrevivência, né? Então, a forma de estruturar, na verdade, eu acho que isso está acontecendo agora, né? A gente lida bastante com grandes indústrias e cada uma está seguindo um caminho um pouquinho diferente, né? Algumas têm aquele líder né, o CDO, né, o cara C-level responsável pela digitalização. Outras têm grupos de inovação que se comportam como startups, né? Outras apostam numa inovação aberta, quer dizer, trazendo de fato startups para perto, para pensarem no mesmo, como resolver problemas, né? Mas eu acho que esse ponto é crucial, quer dizer, conseguir inserir de alguma forma a possibilidade de testar e errar no dia a dia. Flávio, por favor. Lógico, eu gosto muito da escola, eu estou nesse mundo de startup desde 2008, então já são 12 anos, mais de 12 anos. Antes eu vim da escola tradicional, eu fui diretor de tecnologia no JP Morgan, no Credit Suisse, e antes numa empresa brasileira, mas vim para esse mundo de startup desde 2008, e nesse mundo eu aprendi uma forma de pensar diferente quando você fala de inovação. Nós sempre somos treinados, seja numa universidade, seja como executivo, a planejar um projeto e planejar o sucesso daquele projeto. Só que quando a gente inova de verdade, eu me atrevo a dizer que é impossível planejar o sucesso de um projeto de inovação. Porque se você sabe planejar o sucesso de um projeto de inovação, na minha opinião, você não está inovando. Você está fazendo uma melhoria incremental. Na minha opinião, de novo, quando você está inovando de verdade, você não consegue planejar o sucesso, você só consegue planejar o fracasso. Existe até uma teoria que foi construída em volta disso, que se chama Effectuation, que uma estudiosa da Darden University, lá em Virgínia, chamada Sara Saravashi, ela acabou cunhando esse termo Effectuation para tentar explicar como que essas pessoas que mudaram o mundo com inovações disruptivas, como a gente está conversando, elas planejaram seus projetos. E ela chegou à conclusão que a grande maioria dessas pessoas foram criando essa inovação disruptiva, não planejando o sucesso de cada uma das etapas, mas planejando o fracasso de cada uma das etapas.
O quanto que aquela pessoa ela estava disposta a perder se tudo desse errado para dar um passo em direção a uma visão que ela tinha levantado. Parece complicado, mas acho que a grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo hoje já deve ter ouvido falar daquele livro do Eric Rice chamado Lean Startup, Startup Enxuta. Ele, no final das contas, ele descreve esse processo. Você tem uma ideia, você tem uma visão, você quer executar aquela visão, você tem que dar um primeiro passo em direção àquela visão. Coloca um tempo para aquele primeiro passo. Tenta levantar quanto que você quer investir para chegar naquele primeiro passo. Depois daquele tempo, se você chegou naquele primeiro passo, legal. Se você não chegou, legal também, porque você pode pivotar, como se fala. Tentar levantar uma outra hipótese e assim sucessivamente. Nesse mundo de inovação, de startups, de empreendedorismo que eu estou desde 2008, eu posso afirmar, talvez não de forma acadêmica, mas de forma empírica, que praticamente todos os empreendedores que eu conheço executaram seus empreendimentos e fizeram suas startups seguindo essa mentalidade, essa forma de pensar, essa, se é que eu posso chamar de metodologia. Esses empreendedores, eles levantaram uma hipótese e executaram o primeiro passo daquela, ou levantaram uma visão de longo prazo, levantaram uma hipótese que podia ser testada no curto prazo e executaram um passo depois do outro, tendo a consciência do que eles estavam dispostos a perder se tudo desse errado. Eu mesmo fiz isso várias vezes, tanto que isso acabou virando filosofia da minha vida hoje. Mas é uma forma diferente de pensar. Eu vi até aqui no chat que o pessoal perguntou que, infelizmente, muitas empresas devem mudar sua cultura organizacional porque nem todas possibilitam essa abertura para o novo, ou essa abertura para você experimentar algo que pode dar errado. Eu posso afirmar que, no contato que eu estou tendo com muitas grandes empresas ao longo desses últimos anos, cada vez mais algumas empresas estão se dando a abertura de, em alguns projetos, experimentar algo que não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, e controlando o risco, controlando o fracasso, controlando o tempo e o dinheiro que elas estão dispostas a investir para ver se aquele primeiro passo vai dar certo ou vai dar errado. É interessante a sua colocação, né, tanto do Ricardo como do Flávio, porque, na verdade, e vocês têm razão, quer dizer, a universidade ensina a planejar, certo? A fazer coisas com risco mínimo, etc. e tal. Agora, né, na USP tem agência de inovação, etc. Os alunos estão começando a aprender esse tipo de coisa, mas não é, digamos, uma coisa curricular. Entende? Agora, nas empresas, evidentemente, eu tenho pessoas que são mais propensas a arriscar e eu tenho pessoas que não são propensas a arriscar. Então, a primeira, acho que, resposta para a Luísa, né, quais são os requisitos, né, de uma pessoa para fazer a inovação ou a fazer a transformação digital? São pessoas que precisam fazer risco, saber arriscar, estarem dispostas a arriscar, né, um risco calculado, né, como disse o Flávio, né. Agora, tem gente que é avessa a risco, né? Então, essa pessoa não vai arriscar e não vai se meter a fazer isso, certo? E é interessante porque, primeiro, normalmente, quem está disposto a arriscar é uma pessoa mais jovem, mais nova, né? Tem as ideias, etc. Há, sei lá, vários anos atrás, tipo 20, 30 anos atrás, o pessoal tinha uma ideia, fazia uma coisa, fazia uma automação, né, Ricardo? E aí saía vendendo, etc. Hoje, precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque já tem muita oferta disso. Então, o que precisa ter é digamos, um pé na tecnologia e um pé no negócio. Quer dizer, tentar entender como é que eu ganho dinheiro com isso. Quer dizer, como é que eu posso conciliar a questão da tecnologia, da oportunidade, do risco, para eu construir alguma coisa que possa virar um negócio que vai dar certo. Eu acho que a dificuldade é essa. Então, tem um pouco de perfil, um pouco de conhecimento, né? E um pouco de saber calcular risco e saber até que ponto eu posso ir ou não nessa, digamos, direção dessa ideia ou dessa tecnologia que eu quero desenvolver.
Professor, se você me permite, acho que é da natureza humana a aversão ao risco. Só que uma coisa que a gente advoga é que você pode arriscar desde que você consiga se olhar no espelho e saber exatamente o que você está disposto a perder se tudo der errado. Eu gosto de usar uma analogia com um alpinista. Tem até um filme chamado 127 Horas, que eu vou contar o final para todo mundo, fazer o spoiler, porque para mim é a analogia perfeita da jornada de um empreendedor. Mas aí ninguém vai assistir o filme. Oi? Você vai contar o fim do filme, ninguém vai assistir. Eu vou contar, mas vale a pena mesmo assim. Todo mundo já deve saber o final. Mas é o filme, e é para mim a analogia perfeita do inovador, do empreendedor, porque é um alpinista que ele sai para fazer uma trilha desconhecida sozinho. No meio da trilha cai uma pedra no braço dele, ele tem duas opções: ou ele corta o braço ou ele morre. E no final do filme ele cortou o braço e ele não morreu. Mas você como inovador, você é um alpinista que todo dia sabe fazer uma trilha desconhecida sozinho. Toda hora cai pedra no seu braço. Algumas horas você consegue desvencilhar o braço. Outras horas não. Outras horas você tem que tomar uma decisão de cortar o braço. E outras horas você tem que tomar uma decisão mais drástica ainda. Você tem que tomar uma decisão de se matar no PJ, o projeto. Porque, às vezes, a pessoa física, ela sempre consegue se reinventar. O projeto, às vezes, não. O projeto, às vezes, ele já cumpriu o seu ciclo. E a pessoa física aprendeu e pode fazer uma outra coisa. Eu gosto muito dessa analogia. E, desculpa pegar um pouco de tempo, porque eu acho que exemplificar isso é bacana. Mais 2 minutos, Luísa, se você me permite. Um dia, um presidente Brasil, de uma das maiores farmacêuticas do mundo, veio falar comigo lá no Cuba. Ele gostou da conversa e, no final, ele falou: olha, Flávio, acabou de começar agora a turma de trainee aqui na minha farmacêutica. Eu posso levar os meus trainees? Eles têm que fazer um projeto de inovação. Eu posso pedir para eles irem conversar com você? Lógico que pode. Tudo bem. Uma semana depois, vieram 6 trainees conversar comigo. E eles falaram: não, porque a gente tem que fazer um projeto de inovação, que a gente tem que repensar esse processo e tem que fazer as coisas de uma maneira diferente. E a gente redesenhou o processo e a gente mandou lá para o departamento de TI lá da farmacêutica. Eles falaram que eles vão entregar esse processo novo para a gente em 6 meses usando SharePoint. Lembrei, SharePoint. Eu falei: 6 meses? Hoje em dia, para você colocar um processo novo em prática na empresa, para você testar uma coisa nova, não pode levar 6 minutos. Vamos subir no meu computador que eu vou mostrar para vocês. Subi no meu computador com os 6, tudo 6, né? Mas eram 6 trainees, e eu falei: vamos usar uma ferramenta chamada Pipefy para automatizar o processo que vocês querem agora. Fui lá, demorou literalmente 15 minutos para configurar o processo nessa ferramenta chamada Pipefy. E eles falaram: uau, mas e agora? O que a gente faz? Custa $5 por usuário para a gente levar lá para a empresa. Eu perguntei: quantos usuários vocês são? São 20. $100, eu vou passar no meu cartão de crédito. E se depois, o que a gente vai combinar é, se vocês implementarem esse processo, vocês têm que falar com o Gaetano. Isso, acho que agora vocês já vão saber quem é a farmacêutica. Mas, enfim, vocês têm que falar com o Gaetano que ele vai me pagar um jantar. Resumo da história. Eu paguei no meu cartão de crédito 3 meses lá para a grande farmacêutica global. Eles implementaram um processo que foi feito em 15 minutos e eu ganhei um super de um jantar. Por quê que teve que fazer assim? Um executivo dentro de uma empresa não tem um incentivo de pegar o cartão de crédito próprio dele e fazer o negócio em 15 minutos. E é esse tipo de perfil que a gente tem que ter nas empresas. Se tudo desse errado para esse executivo, ele teria perdido $100 em um mês, que para um executivo não é nada. Então, assim, eu acho que é muito mais traço cultural e você saber exatamente o quanto você está disposto a perder se tudo der errado, e hoje dá para você desafiar em todas as empresas como as coisas são feitas. O que a gente precisa é que as pessoas queiram desafiar o status quo, ou em português mais claro, chutar o balde, quer fazer as coisas sem ter muito limite, o que a empresa impõe. Pensando nisso
que vocês estavam falando agora. Nesse novo momento em que a gente está, quais vocês acham que são as habilidades, as ferramentas ou os conhecimentos que começarão a ser exigidos desses novos profissionais que vão ser contratados agora pelas empresas, ou que estão sendo, ou que vão ser no futuro, que atualmente acho que poucos devem estar fazendo contratação, porque esse novo cenário, ele exige um novo profissional, ele exige uma pessoa com uma capacidade, de repente, de se reinventar, ou para manter, ou para conseguir um emprego no futuro, e esse novo cenário, ele está transformando, né, a empresa, ele está transformando o modo de trabalhar, e isso, com certeza, impacta no profissional que está no mercado e no que virá. E aí eu queria saber qual que é a opinião de vocês sobre isso, e quais são essas habilidades que serão cobradas a partir de agora. Pode começar, o Ricardo. Bom, Luiz, acho que depende um pouco de onde está o profissional hoje, né? Mas quando eu montei o meu curso de Indústria 4.0, bem diferentemente do professor Marcelo, eu tenho experiência de 2 anos como professor. Foi o primeiro curso que eu montei. e eu terminei o mestrado fazendo pesquisas com empresas, grandes indústrias brasileiras, como elas estavam usando tecnologia e como estava impactando a operação, né? E aí a Fundação Vanzolini me pediu que montasse esse curso. Eu falei, o que eu vou explicar? É um problema parecido com transformação digital, né? Como é que você ensina um conceito, né? Como é que você prepara um profissional para essa área, né? Então eu acabei montando, eu acho que deu certo, a gente já está na 7ª turma do curso. Eu misturei conhecimentos de estratégia de operações, quer dizer, de negócio, de modelo de negócio, de modelamento de negócio, com tecnologia. E tecnologias novas, que normalmente é o que o aluno procura aprender quando ele faz um curso desse, né? Inteligência artificial, IoT e tudo mais, e tecnologias consolidadas, como provavelmente dentro de todas as empresas ele vai encontrar um sistema ERP, né? E no final do curso a gente pede para um aluno fazer um projetinho, um caso de aplicação de tecnologias e que tem impacto no negócio, né? Eu vou usar o meu minuto extra para contar essa história, então, porque eu tive um aluno que eu achei interessantíssimo o projeto dele. Ele era da área de desenvolvimento de produto de uma empresa de embalagens do supply chain de cosméticos, né? Essas empresas de embalagens que fornecem para cosméticos, elas são super pressionadas pelas empresas de cosméticos por inovação, né? Eu faço ali um hidratante Dia das Mães, eu preciso de uma embalagem com uma cor e um desenho diferente, e isso, às vezes, em poucas semanas no mercado, né? Então, esse aluno é engenheiro de desenvolvimento de produto. Ele, no curso, ele aprendeu o que eram sistemas de PLM, que são sistemas que têm dados de desenvolvimento de produto, e ele descobriu que o sistema que ele usa todos os dias chama PLM, e qual que é a arquitetura disso, né? E ele descobriu sobre integração de sistemas e projetos de business intelligence, né, de extrair dados analíticos desse tipo de sistema. Na semana seguinte, ele tomou um café com um amigo dele da TI e perguntou, a gente já fez algum projeto de business intelligence aqui? E ele descobriu que sim, e tinha um projeto rodando, e se ele quisesse usar qualquer coisa desse sistema, era só abrir um chamado. Ele abriu um chamado no dia seguinte, pegaram alguns dados desse sistema de PLM, que era o sistema que ele usava todos os dias, geraram alguns resultados analíticos, e ele conseguiu encurtar, assim, em semanas, o tempo de uma inovação de um produto novo. Por quê? Porque os dados estavam num lugar que dava um trabalho danado para gerar relatório, para entender qual parâmetro ele tinha que mudar. Quer dizer, ele não usou nenhuma tecnologia nova, né? Eram tecnologias que estavam lá, foi um projeto quase de graça, né? E ele conseguiu fazer essa inovação porque ele ganhou terminologia adequada para conversar com as pessoas que estavam na outra área e um entendimento geral de como essas tecnologias funcionam, né? Então, eu sempre digo que se você é uma pessoa da área de tecnologia, tente aprender sobre as outras áreas de negócio. Se você é da área de negócio, tente entender sobre o potencial da tecnologia. Porque, muitas vezes, essa parede, né, que existe entre as áreas, entre os departamentos, e até na universidade, entre as disciplinas e as faculdades, né, ela que impede inovações muito simples, às vezes com impactos bastante profundos. Flávio, por favor. Não, só queria completar que
Para mim, todo mundo tinha que ser uma pessoa de tecnologia hoje em dia, porque os algoritmos, eles estão desenhando o mundo. Todas as pessoas têm, hoje no planeta Terra, tem duas opções. Ou você vai ajudar a desenhar os algoritmos, ou você vai ser desenhado por eles. Então, até quando eu converso, você pode ser de qualquer área, acho que é essencial estudar como que a tecnologia está impactando naquilo que você faz. O que eu queria comentar, Luiz, é o seguinte. Do ponto de vista de perfil, eu acho que tem o conhecimento de tecnologia, o conhecimento do processo é um negócio muito importante. O que o mercado vai exigir? Ele vai exigir que as pessoas saibam lidar com essas novas tecnologias, tenham familiaridade com elas. Aliás, esse é o calcanhar de Aquiles, na minha opinião, do Brasil como um todo, tá? Por quê? Aliás, agora vou eu contar uma historinha, viu, Flávio? A minha frustração é o seguinte, eu me formei na escola em 72, então vai lá para uns bons anos, né? Quando eu me formei, o grande e poderoso ministro, né, nosso era o Delfim Neto, que era o mentor lá do Milagre Brasileiro, País do Futuro, não sei o quê, reserva de mercado logo depois que eu me formei, aquele negócio todo, barará, barará, barará. Eu acho que nós fizemos tudo errado nesses 50 anos. Por quê? Porque o que restou para a gente, digamos, da reserva de mercado? Formou lá um monte de gente, formou um monte de empresas, não sei o quê. O Collor, com uma penada, abriu o mercado, acabou com a maior parte das empresas que existiam na área de tecnologia. E um outro paizinho, que a gente não dava a mínima bola, lá do outro lado do mundo, chamado Coreia, em 72 não era nada. Nada. Certo? Eles estavam acabando de sair de uma guerra, não sei o que, não sei o que. Agora, o que fez a Coreia nesses 50 anos que nós não fizemos? Deu educação, tecnologia, né? Uma coisa que a gente mede muito na Poli é o número de engenheiros que é mais ou menos o que o Flávio falou, né? É claro que eu sou um professor de uma escola de engenharia, eu quero que todo mundo seja engenheiro, viu, Flávio? Mas, evidentemente, como dizia, quando começou a internet, tinha um professor da ECA, da Escola de Comunicações, que dizia o seguinte, internet todo mundo tem que usar. Aí ele contou uma história, o professor Lito era um professor americano que morava aqui no Brasil, né? E ele falava assim, tinha um amigo meu que o filho estava estudando em Harvard, não sei o quê, né? E eu não quero ver computador, que eu vou tirar férias, vou fazer um trabalho não sei aonde, vou carregar peso para a transportadora, não sei o quê, não sei o quê. Agora, para carregar o peso no transportador, eles tinham que usar o computador, porque é para acessar o que ele tinha que carregar, não sei o quê, que é o que nós estamos dizendo nos dias de hoje. Então, o primeiro problema é um problema de formação. Tecnologia da informação é uma área que falta gente no mundo inteiro. Um profissional competente nessa área tem emprego em qualquer lugar do mundo. Agora, precisa ser competente. Precisa conhecer de fato as tecnologias, precisa, né, não é um verniz de conhecimento. E essa é uma dificuldade que a gente tem, porque a educação no Brasil, a gente sabe que, infelizmente, falha, digamos, ela tem muito a dever. Então, a primeira coisa primeiro, conhecer as tecnologias, conhecer negócios, quer dizer, procurar estudar. Estudar, quer dizer, se dedicar a conhecer as coisas, tanto do ponto de vista de negócio, como do ponto de vista de tecnologia. A gente não pode ter preguiça. Eu acho que talvez o grande desafio, viu, Flávio, você estava falando aí das tecnologias, não sei o quê, as pessoas não podem ter preguiça de estudar e tem que entender que estuda a vida toda. Certo? Eu tenho 70 anos, estou eu estudando, aprendendo as tecnologias, não sei o quê. Esse ano eu resolvi dar Python na minha disciplina, né?
Eu não sabia Python, estou eu aprendendo junto com os meninos já aprendem no primeiro ano, eu dou aula no segundo. Desculpa, como é que é esse negócio em Python? Não sei, a gente não pode ter vergonha de dizer que não sabe, precisa aprender a vida inteira. E é essa mudança de paradigma que precisa ter, entendeu? Então, o perfil que você está perguntando primeiro, não ter vergonha de dizer que não sabe. Segundo, arregaçar as mangas para aprender a aprender tudo, certo? E aquela história de reinventar as empresas, quer dizer, veja a Kodak, né? Kodak todo mundo conhece, foi a empresa que inventou a câmera fotográfica digital. Achou que ia continuar com a tecnologia deles, que é a química, e morreu, a empresa acabou. Gente, é impressionante. E foi falta, né, Flávio, de conseguir saber para onde que as coisas iam na sua área de atuação. Esse é o problema. Quer dizer, existe um risco para as grandes empresas, para os grandes gestores, né? E, por outro lado, existe uma oportunidade para os profissionais. Quer dizer, eu não tenho emprego, eu não quero... Não, eu preciso... Para ter emprego, eu preciso ter qualificação. Para ter qualificação, eu preciso estudar, aprender, conhecer, saber arriscar, né? Um risco medido, etc. Entendeu? Eu acho que é bem por aí. Professor, não sei se acontece com o senhor, mas eu toda hora eu me apaixono por uma tecnologia diferente. A tecnologia agora da quarentena, para mim, é o Google BigQuery. Assim, eu estou amando. Todo dia estudando, olha... É isso aí, né? Você quer aprender, cada vez tem mais coisa para aprender. Esse é o problema. E fazendo agora uma pergunta... Assim, tem tudo a ver com o que a gente está falando, claro, mas num certo sentido provocando um pouco, porque a gente fala de todos esses assuntos e eles pertencem a uma certa bolha ali que a gente vive, de pessoas que têm acesso a tudo isso que a gente está falando, inclusive este webinar. E aí, fazendo uma breve pesquisa e pensando em digital, às vezes a gente relaciona muito a internet, por exemplo, o Rappi, que a gente precisa de um aparelho e de internet, Uber e tantas outras empresas de delivery que estão aí crescendo hoje em dia. E para ter isso, a gente precisa de acesso à internet. Para estudar e para aprender muitas coisas, ainda mais agora, a gente precisa ter acesso à internet. E essa realidade no Brasil, atualmente, ela é bem sofrida. Pesquisando um pouco, eu vi que é mais ou menos de 1 a cada 4 brasileiros não tem serviço de internet dentro de suas casas, ou não tem aparelho celular para ter o serviço de internet, ou tem o aparelho celular, mas precisam estar em algum lugar para ter acesso a isso. Então, como que uma empresa vai conseguir se reinventar, investir no digital, investir nessas ferramentas, e como que elas vão conseguir atingir esse público que não tem acesso a essas coisas, assim, que formas, que maneiras de se reinventar a gente pode pensar nesse momento de pandemia que a gente tem para atingir pessoas que podem fazer parte do nosso público, de repente pode aí fazer parte de uma empresa, do público-alvo de uma empresa, mas como que a gente chega nelas numa realidade tão assim, né, difícil, que nem você falou que na Coreia, o que a gente não fez em 50 anos? Muitas coisas, e uma delas, por exemplo, a gente percebe agora, em que muitas pessoas não têm acesso a coisas que a gente tem nesse momento. Pode começar, Flávio, por favor. Um dia eu fui convidado a fazer um painel até no governo anterior sobre políticas públicas de incentivo à educação, ao empreendedorismo e assim por diante. E daí eu falei lá que, para mim, e inclusão, uma das maiores políticas públicas de inclusão que você pode fazer em qualquer lugar do mundo é dar conexão para a pessoa. Hoje em dia, se a pessoa está interessada, ela consegue aprender praticamente virtualmente qualquer coisa usando a internet. E eu sou otimista. Eu acho que a gente tem um problema estrutural, Luísa, como você colocou,
mas até por conta disso que a gente está passando agora, da pandemia, os governos vão olhar com muito mais atenção para conseguir disponibilizar conexão para quem não tem condição. Eu gostei do que o professor Marcelo comentou, que a nossa infraestrutura está, por incrível que pareça, suportando toda essa carga e sem grandes percalços, sem grandes dores de cabeça. E a gente tem uma infraestrutura de base que ela está bem implementada. O que não acontece é que ela não está chegando em algumas das pontas. E eu sou otimista que a gente vai fazer um esforço grande para que chegue. Por mais que a gente tenha um ambiente político, econômico difícil, eu sou otimista em relação a isso. Ricardo, por favor. Obrigado, professor. Não, concordo com o Flávio, e hoje se fala na área de inovação, principalmente na área acadêmica, de governos lean, governos ágeis, né? Então, esse pensamento que a gente tem de rigidez, né, das grandes empresas, ele talvez seja até pior nos governos, né? A gente pensar numa inovação disruptiva para resolver um problema desse, dentro de uma estrutura super complexa que é o governo, né? Mas é um caminho que eu acho que via startups e via, talvez, esse pensamento disruptivo, a gente possa conseguir algumas alternativas interessantes para chegar lá. Mas, como eu tinha comentado lá no começo, né, a questão da transformação digital, ela tem os dois lados, né? Tem a adoção da tecnologia pelo consumidor final e tem a adoção da tecnologia dentro da própria empresa, né? Então, muitas empresas estão sendo eficientes em adotar tecnologia, por exemplo, na cadeia logística, né? A gente falou das nossas redes de telecomunicações que aguentaram essa carga toda, né? Mas vocês lembram lá no comecinho da quarentena, aquela corrida para o supermercado, para alimentos, para papel higiênico, para água, né? E essas cadeias logísticas aguentaram também, né? A gente não teve falta de alimentos, não teve falta de produtos na gôndola do supermercado. E isso envolveu um investimento enorme, assim. Eu estava vendo uma palestra ontem do pessoal de logística da BRF. Imagina a BRF, né? Eles compram porco, enfim, gado, grãos de produtores super pulverizados no Brasil inteiro, né? Muitas vezes empresas pequenas. Então, se eu tiver um problema de safra, um problema de produção em um desses produtores, eu posso derrubar a cadeia logística inteira. Então, eles investiram em comunicações ágeis entre esses vários elos da cadeia logística, para eles conseguirem se adaptar o mais rápido possível para trazer o produto processado, né, o produto final ali para o supermercado. Então, essa adoção de tecnologia dentro da operação, principalmente para ganhar flexibilidade, né, normalmente é uma alternativa para você reagir a incertezas como a gente está vendo que vem aí para frente, né? Por favor, professor. Ok. Luísa, eu concordo com o Flávio com relação ao otimismo. Eu também sou otimista e incorrigível, né? Já passei por um monte de crises, pessoalmente, com empresa e empregado, e a gente sempre acha que vai dar certo, né? E tem uma coisa muito interessante que está acontecendo, né? Quando eu fiz graduação, a gente estava na ditadura. Na ditadura, o paradigma era assim: o governo sabe o que é bom para você, você fica quieto, né? Aliás, se não ficar quieto, vai preso. Eu tive colegas que sumiram. Foi um problema muito sério, etc. Mas, de qualquer maneira, o paradigma era esse, né? Depois, a gente veio para uma época forte, né, de governo do PT, governo mais de esquerda, que aconteceu uma coisa também interessante. Nós sabemos o que é bom para você, quer dizer, sempre tirando a responsabilidade do cidadão dele dizer o que quer, né? E a gente tem um grupo de pesquisa, né, sobre cidades inteligentes, chama Conecticidade. A gente discute muito isso, né? E, no fundo, nós, como cidadãos, é que temos que exigir isso, viu, Luiz? Quer dizer, eu, como cidadão,
moro na cidade X, eu tenho que fazer parte de algum grupo, de alguma associação, alguma coisa assim, para fiscalizar o que o governo está fazendo, para fazer com que ele faça o que a cidade quer, com o que o cidadão quer. É muito interessante isso. Isso foi um estudo feito na FEA. Um professor, aliás, ele faleceu recentemente, ele coordenou um estudo que era planejamento de longo prazo das cidades. Né? Por que planejamento de longo prazo? Porque o paradigma é o seguinte, o político pensa em 4 anos. Ele não quer pensar num horizonte de 20 anos. Quem que tem que exigir esse horizonte de 20 anos? E essa é a bandeira que a gente está brigando agora, né? É o cidadão. Quem é o cidadão? Na verdade, é a sociedade civil organizada. É um nome bonito que tem esse negócio, mas quem é? É o Sindicato dos Engenheiros, é a Associação Comercial, é a Federação das Indústrias, quer dizer, são essas entidades que defendem os interesses de setores da sociedade e tem que se reunir e dizer, nós queremos isso da sociedade. Sabe onde deu certo isso? Em Maringá. Maringá fez um plano de longo prazo, o que eles faziam? Ia ter eleição, eles chamavam os políticos, todos os políticos, e falavam, olha, o que nós queremos para a cidade nos próximos 20 anos é isso. O que você vai contribuir se você for eleito? Entendeu? Eu acho que esse tipo de coisa que a gente precisa pensar como cidadão para pensar no longo prazo. Por quê? Porque existe oportunidade para todos. Eu queria até fazer um comentário. A Vanzolini fez um convênio com uma fundação equivalente à Vanzolini, né, que é da Universidade Estadual do Amazonas. Né? O reitor nos visitou aqui, teve no departamento, na fundação, a gente fez um convênio, não sei o quê, não sei o quê. Gente, eu fiquei impressionado. A Universidade Estadual do Amazonas, como tem um problema sério de deslocamento lá, gente, floresta para tudo quanto é lado, etc., eles têm uma estrutura de educação à distância enorme. E, segundo o reitor, né, que nos disse, as cidades que têm uma unidade da universidade são cidades que, do ponto de vista de evolução, de PIB, etc., elas evoluem mais rápido. Então, voltando, é um negócio da educação. Né? Agora, isso precisa ser, digamos, pensado no longo prazo e exigido pela população. A gente, como cidadão, tem que exigir essas coisas. Entendeu? A internet, Luísa, 1 entre 4 brasileiros, etc., eu diria que nos grandes centros urbanos a gente já tem. O que a gente não tem são nos lugares muito afastados. Aliás, eu não sei se vocês sabem disso, eu fiquei maravilhado quando eu vi. Esse governo fica fazendo umas brigas políticas, não sei o quê, e as coisas boas que eles fazem, né, eles não divulgam. Não sei se vocês sabem, lá no Amazonas, na região do Amazonas, quer dizer, Amazonas, Pará, naquela região, eles estão fazendo lançamento de internet por fibra, sabe aonde? Pelos rios. Assim como tem cabo submarino, eu não sei como é que chama o cabo no rio, é submarino, sei lá, eles estão lançando cabos de internet para toda a Amazônia. Isso vai ser exatamente o que o Flávio falou, é dar oportunidade do pessoal que está lá longe ter internet. E a internet leva, se bem usada, porque, Flávio, tem um outro problema aí, né? Não adianta disponibilizar a tecnologia sem dar educação. Né? Eu me lembro que há muitos anos atrás o governo, o Ministério da Educação resolveu comprar videocassete para todas as escolas, porque resolveu fazer isso. Aí punha o videocassete nas salas de aula, os professores não sabiam o que fazer com isso. Quer dizer, precisa ter um projeto integrado, onde você dá a tecnologia e você treina as pessoas para terem a capacidade de usar a tecnologia. Para nossa felicidade, né, essa geração que vem vindo aí, ela já nasce tecnológica, né? Quer dizer, ela pequenininha, a gente está cansado de ver criança ficar brincando com celular, não sei o quê, e faz isso com uma facilidade enorme.
Então, para as novas gerações, esse negócio vem mais ou menos natural. As gerações mais antigas, a gente precisa, de alguma forma, ajudar a aprender, etc. Mas, então, existe uma, digamos, entre aspas, obrigação do governo, em internet para todos, o pessoal dá uns nomes bonitos, não faz, mas faz uns planos interessantes. E o cidadão tem que exigir isso, né? Quer dizer, o planejamento das cidades inteligentes, no fundo, vai passar isso, a ter esse tipo de coisa. Tem uma iniciativa do governo federal, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é fazer financiamento para cidades inteligentes. Esse negócio está para sair aí, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia está lançando aí um modelo, é uma coisa interessante que vai acontecer. Eu não sei quanto vai durar, eu espero que não termine quando termine esse governo, entende? Porque uma das dificuldades do governo é essa, né? Você ter a continuidade de longo prazo. Ok? E para finalizar agora, queria que vocês deixassem aí não sei se uma dica, mas de repente assim um olhar, uma ideia de como que as empresas podem aí continuar se mantendo firmes e podem assim, e não só empresas, né? Obviamente os profissionais, os gestores podem continuar firmes na área em que atuam, firmes aprendendo mais ou estudando, para que não fiquem para trás e para que sobrevivam a esse momento em que a gente vive, obviamente, né, com uma saúde aí empresarial e ganhando destaque aonde eles atuem. Por favor, pode começar, Ricardo. Bom, eu acho que é um pouco do resumo do que a gente falou hoje, né? Eu acho que continuar estudando, né, de uma forma geral é importante, mas essa mistura entre entender negócio e entender tecnologia parece que está se tornando mais importante agora, né? Então, eu sempre falo, quem for da área de tecnologia, se preocupe em entender como o negócio funciona, né? O Flávio, que é da área de tecnologia, ele sabe que nós nos empolgamos com tecnologia, né? A gente não pode deixar nossa paixão pela tecnologia direcionar os projetos tecnológicos, isso tem que fazer sentido para o negócio, né? Mas quem for da área de negócio, não tenha medo de colocar a mão um pouco em tecnologia, que é uma experiência interessante, você vai começar a enxergar como as coisas funcionam em torno de você. Yes. Para mim, o que eu gostaria de passar para todo mundo é que a gente está no momento agora onde tudo que a gente conhece pode ser rediscutido. É um momento de transformação enorme que está acontecendo no mundo. Muitos dizem que talvez a gente vai avançar 10 anos em 3, 6 meses agora, em termos de uso de tecnologia, em mudança de comportamento, e cabe a cada líder, a cada gestor, a cada empreendedor, a cada inovador, repensar modelo de negócio, repensar processo, repensar equipe, repensar pessoa, repensar público-alvo, repensar aquilo que tem nas mãos e testar. Se você não se der o direito de testar, você talvez não consiga abraçar as novas oportunidades que se abrem à sua frente. Então, testar, 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 acertar, errar, acertar, errar. É só ir lá, arregaçar as mangas e fazer. O que eu queria comentar é o seguinte, do ponto de vista da empresa, as pessoas precisam pensar que tem determinadas coisas que eram diferenciais competitivos, né? Quer dizer, quem tem tal tecnologia está na frente, não sei o quê. Acontece que as tecnologias evoluem e são disseminadas tão rápido que aí todo mundo passa a ter e você fica para trás. Aí você tem o risco de ficar fora, né? De perder mercado porque você não tem uma determinada tecnologia ou não usa uma determinada coisa. Então, eu acho que tem que pensar, e eu concordo com o Flávio, quer dizer, tem que repensar tudo. A educação, por exemplo, vai mudar, né? Então, por um lado, é bom, por outro lado, é ruim, quer dizer, é bom porque eu acho que vai ter uma democratização do conhecimento, né?
e vai ter oportunidade para muito mais gente aprender. Então, a recomendação para a pessoa agora é estude, 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 seja o que for. Não pode ter preguiça, não é? Era isso, Luiz. Muito obrigada pela presença de todos. É um assunto que, nossa, a gente tem vontade de estender um monte. A gente agradece muito a presença do público, principalmente dos palestrantes que estiveram essa noite com a gente. O pessoal que quiser aí, de repente, fazer uma última pergunta rapidinho, pode botar no chat. E é isso, a gente agradece muito. Boa noite a todos. E espero que a gente faça mais vezes, porque esse assunto, com certeza, ele dá muito pano para manga. Obrigado pelo convite. Boa noite a todo mundo. Ok, Luiz, obrigado. Tem uma pergunta da Cássia, que ela está perguntando sobre inovação na área de serviços, se tem alguma indicação, etc. Cássia, precisa procurar. A área de serviço é a área que está tendo talvez a maior quantidade de inovação, né? As tecnologias estão invadindo aí nesses serviços, ok? Mas era isso, então. Obrigado aí pela oportunidade. Foi um prazer conversar aí com você, Ricardo, com você, Flávio. Muito bom. Ótimo, obrigado. Foi um prazer também. E quando quiserem continuar conversando, é só chamar. Um prazer. Claro, e o pessoal que tiver alguma dúvida pode entrar no site da Vanzolini, que o Lucas acabou de botar ali no chat. Desculpe, Ricardo, pode falar. Legal. Não, era isso. Foi um prazer. Até a próxima. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau.